E aí, gente? Tudo bem? Boa noite. Boa Deixa eu ver um noite. negócio. Estamos online há Boa 25 noite. segundos. Então, vamos começar fazendo a praxe. Eu vou dar alguns recados aqui. O primeiro recado, queria primeiro agradecer o Ítalo por ter me convidado pela terceira vez para fazer uma conversa. Essa é a 39ª live, né, do Rum Álcool em Gel da Carla Vale. 39ª. E para vocês acompanharem e seguirem e curtirem as próximas lives, acessem o site da Carnavalium no Facebook, facebook.com/Carnavalium. E para apoiar o Carnavalium, tem o linkzinho da Catarse, catarse.me/Carnavalium, tá bom? E eu vou começar com as apresentações. Olá. Olha, Malar Margens aí. Salve, Malar Margens. Bom, é fácil, né? A gente já se conhece. Eu, a Luana e o Matheus. A gente já se conhece há algum tempo. Eu vou fazer a apresentação de uma maneira um pouco mais aberta, mais livre, aqui não vou ler. Eu vou começar pela Luana, que eu conheço há menos tempo. A Lu nasceu em 94, é o bebê, né? Da nossa live. Ela cursou letras na USP e ela publicou o Diadorim, que é o primeiro livro dela, em 2017. E o próximo livro dela, Construção, que eu inclusive escrevi, ela me pediu para escrever a orelha, eu escrevi a orelha. Ele vai ser publicado agora no segundo semestre, é isso, Lu? E ele está com uma campanha no Catarse, né, para o financiamento do livro. A gente sabe que as editoras estão, enfim, tentando sobreviver a esse momento. E se vocês quiserem contribuir, é catarse.me/construção, como que é, amiga? É no site da Benfeitoria, amigo. No site da Benfeitoria. Uhum. benfeitoria.com.br construcão, né? Construcão. Beleza. Obrigada. É, a Lu, ela é uma das poetas mais talentosas que eu conheço dessa nova safra. Eu gosto muito da poesia dela. E a Urutau vai publicar o livro dela, então, no próximo semestre. Espero que todos comprem o livro, é muito bom. Já li. Isso. Não vou dar spoiler. O próximo é o Matheus Gumeni, que eu conheço há um tempão, né? A gente conhece desde o primeiro ano da Letras, lá da USP, Quase 10 anos. quase 10 anos. E o Matheus nasceu em 92. E além de poeta, ele é um tradutor de poesia muito bom. Né? O trabalho dele de mestrado são, além da teoria de tradução, contempla alguns poemas de uma autora alemã chamada Ingeborg Bachmann, não sei se está correto, mas enfim, Ele é austríaco, mas é austríaca, o alemão. uma poeta austríaca. Ela tem prosa também, mas enfim, as traduções saíram pela, as traduções já foram publicadas, né, pela Demônio Negro, é isso? Saíram alguns anos atrás, isso, mas Uhum. agora a Cláudia Cavalcante fez uma tradução muito boa de um bocado, acho que mais da metade dos poemas. Saiu pela, hum? Hum? Pela, Pela Todavia, pela Todavia. Pela Pela Todavia. Todavia, o muito bem. Tempo Adiado e outros poemas. O, Isso. o, o Matheus, além disso, ele é autor da Máquina de Carregar Nadas, foi publicada também em 2017 pelas Sete Letras. E eu tenho aqui os dois, na verdade. Eu tenho o da Luana, só para vocês darem uma olhada, o de Adorim. Os do Matheus, aqui, eu tenho a Máquina de Carregar Nadas, o livrinho que saiu, aquele livrinho que saiu pela. Aquilônio. Como que chama? Do Versos e Voz e Pela Versos? Aquilônio. Pela Quelônio. Aqui, ó, Voz e Versos. E esse livrinho aqui, que é uma coletânea, que saiu pela Carline e Caniato. É isso? Isso.
Poemas em Torno do Chão e Primeiros Poemas, que foi publicado numa coleção matogrossense, né, de autores contemporâneos. E, enfim, acho que é isso. Além disso, o Matheus, ele é editor também da Ruído Manifesto, certo? Onde eu já publiquei algumas coisinhas também. E, eu tenho que me apresentar também, né? Porque hoje, além de mediador, eu também sou debatedor. Então, eu nasci em 89, eu sou mais velho daqui. Eu também estou na vida acadêmica, que nem o Matheus. Eu estudo lírica contemporânea na USP, estou terminando meu mestrado. Eu publiquei em 2015 um livro chamado Diálogo, pela Scortese, e o meu segundo livro, O Breviário, vai sair agora no segundo semestre também pela Patuá. E, além disso, eu também sou editor da Malar Margens e da Opiniões. Eu participo da Comissão Editorial da Opiniões, que é uma revista de literatura, da literatura brasileira da pós da FEFELESH USP. Então, apresentações feitas, vamos iniciar o debate. Ó, o Caio chegou já. A Gretchen das lives. Bom, eu acho que a gente podia começar com o Matheus fazendo uma fala sobre a Olga, pode ser? Para a gente ler alguns poemas dela e fazer essa homenagem à autora que faleceu hoje. Foi hoje? Foi hoje. As informações ainda estão desencontradas, mas aparentemente o enterro foi ontem, mas só hoje todo mundo ficou sabendo. Entendi. Então, eu vou passar a palavra para o Matheus e depois a gente pode fazer uma leitura. Cada um faz uma leitura, certo? Bom, eu acho que eu ainda não consigo falar muita coisa, assim. Ainda estou um pouco chocado, mas o que a gente pode falar é que a Olga é uma das grandes vozes no Brasil, no século XX, e uma poeta que era consciente da importância dela na literatura brasileira e muito triste, muito chateada com a recepção ou falta de recepção nas últimas décadas. Isso era uma coisa que realmente ela sempre falava disso, como ela trabalhava. Ela dizia que ela só trabalhava. Ela dizia: o que eu faço é trabalhar, traduzir, escrever. E ela estava inclusive trabalhando em acho que 8 projetos ao mesmo tempo agora, assim, com 86 anos. E não teve um grande reconhecimento, né, durante a década de 70, 80, ela já tinha um reconhecimento muito grande, recebeu prêmios importantes, mas nas últimas décadas, nos últimos anos, ela ficou um pouco de lado, assim. Isso é muito triste. Eu espero que agora que isso mude nos próximos anos e que ela seja lida. Acho que esse é o mais importante. Ela queria ser lida, ela dizia que queria ser lida. Acho que é isso que a gente pode fazer por ela agora. Então, você pode começar, vamos começar a homenagem, você pode começar lendo o poema que você escolheu, aí a Luana pode fazer algumas considerações, ler o poema e eu fecho, depois a gente começa o debate. Sim. Bom, eu escolhi um poema do livro Magma, é um dos meus poemas favoritos dela. Ele se chama Saturnal. Paraíso é essa boca fendida de romã, bagos de vida. Paraíso é esse mistério de água ininterrupta, fluindo do terminal das coxas. É a vulva possuída possuindo, violáceo cacho de uvas. É esse dorso de vinho navegável, atocaiado para um crime. Acho que também nem tem muito o que dizer. A gente está perdendo muitos escritores esses últimos tempos por causa dessa doença e tal. Ainda mais, mas é muito lamentável perceber que ela tinha ainda tanta energia para fazer as coisas e que
poderiam vir tantas coisas mais além das que nós já temos, né? Enfim, eu vou ler um poema chamado Sextilia Camoniana. Daqui, dou viver já por vivido. Quero estar quieta, sozinha agora, igual a uma cobra de cabeça chata, ficar sentada sobre os meus joelhos, como alguém coagulado em outra margem. Daqui, dou viver já por vivido. Obrigado, Lu. Eu queria fazer algumas considerações também. A gente está perdendo realmente muitos autores importantes para a Covid, né? A gente teve nas últimas semanas aí 3, 4 mortes que tenham sido veiculadas, pelo menos, a gente não sabe até o fim da pandemia quantas pessoas, quantos autores mais, né? A gente pode perder ainda mais esses autores que já estão mais velhinhos, né? Eu conheço muito pouco a obra da Olga, eu conheço bem de orelhada, assim, a história dela. A gente que estuda literatura ouve bastante falar dela, e dessa proeminência que ela trouxe para a poesia erótica, tendo sido uma das autoras que mais se dedicou junto com a Hilda, né? Inclusive, eu acho que elas eram amigas. Enfim, esse poema que eu escolhi chama Sumidouro. Ele é do Magma também. Se não me engano, são os últimos 3 poemas. Ela tem um livro chamado Sumidouro também, que é anterior, o segundo livro, eu acho. E o Matheus leu um poema da Magma também, e esse livro me parece um livro muito que tem uma unidade muito consistente, e eu gosto muito desse prosaísmo da poesia dela. Então eu achei que esse poema talvez pudesse ser um poema mais adequado para eu ler. Chama Sumidouro. 1. Tocas a fímbria dos desfiladeiros, fruindo a cor do figo e da romã, no nascente e secreto sumidouro. É tarde nas folhas e nos muros, nas sombras do tanque, de lodo e musgo. É tarde já, é noite. E o sol vem vindo e a primavera vindo, onde a água é um mel feroz de pássaros em tua língua, onde o amor deságua em delta e tudo é fogo. 2. Direi então, amor é onde o junco alto e as dunas soam mais brando e os frutos cheiram mais e são mais doces, onde há embriaguez e a tensão de corda esticada no limite, e tudo é laço, onde as abelhas perdem a ferocidade sendo mais mel, onde tudo é ordem e labirinto. 3. E onde é o sol mesmo na sombra, porque tudo arde na grama quando a língua em chama sobe a fonte do delta das coxas, onde a vida é prometida nos dardos, nas setas e espadas. E é com o mel da tua espuma que se encontra a arqueologia dessa água intemporal. Dou a noite a quem merece o dia, e é com sabedoria que me matas no claro interstício dessa faca. É isso. Um belo poema. E, bom, vamos começar então a tergiversação, né? Eu vou passar a palavra para o Matheus, para ele começar com as perguntas, e a gente vai revezando nessa ordem mesmo, pode ser? Depois a Luana e eu por último. Como eu faço uma pergunta para os dois, eu faço só para um e depois na outra rodada, como a gente faz? Pode ficar à vontade, pode perguntar para os dois, eu acho melhor, porque aí os dois respondem, cada um Tá levando. Bom, vou começar então perguntando para a Luana. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Bom, eu acho que 2 pontos assim que eu vejo com muita frequência no trabalho da Luana. O segundo ponto vai ficar para, se der tempo, uma segunda pergunta. Mas um dos pontos é a insuficiência da língua ou a insuficiência da linguagem. Isso sempre está presente como tema e como
concretude mesmo no poema, assim. E então sempre o pouco, o quase, o nunca da linguagem. E isso aparece tanto em poemas bem recentes desse ano, como em poemas já mais do ano passado, do ano anterior e tal. Isso me chama a atenção. Estou pensando, por exemplo, nesses poemas aqui. Eu separei um bem curtinho e 2 trechos, só para exemplificar mais ou menos para quem ainda não leu. O primeiro saiu na Ruído Manifesto e é o poema inteiro, de 5 versos. Os outros 2 são... Eu só peguei um trecho de cada um e saíram na Mala Imagens. Bom, então do primeiro. E despeja teu canto genuíno, como se o último fosse, uma vez que não se sabe, toda palavra é por sua vez ela mesma última. E no trecho do outro, tomo como início tal ordem, e invento uma língua possível que retrate o exato instante em que se forma um vale entre tuas omoplatas. Ou ainda no trecho num outro trecho, mistura paradoxal a solidez de 2 corpos, tuas palavras perdidas em algum lugar da minha fala. Então, eu queria saber como você vê isso, Luana, se você vê também essa importância, ou se eu viajei, o que você acha disso? Então, eu acho que é intencional, sim, é um elemento que eu tenho manipulado de alguma forma há algum tempo. No meu primeiro livro, eu não falo tanto disso, mas a partir do segundo isso aparece muito mais. No segundo livro tem uma série de definições de dicionário e definições minhas também. É uma busca por uma forma mais precisa de dizer, até por uma forma simplesmente de dizer, porque às vezes é o inenarrável que está ali, o incomunicável. Eu acho que a incomunicabilidade é um tema central do segundo livro. E eu tenho trabalhado num outro projeto, que talvez não gosto de chamar antes da hora de livro, vai que, né? Que o tema dele principal é o desaparecimento. Então, assim, mais ou menos desde 2017, 2018, eu acho que eu tinha já esse sentimento antes, mas ele se intensificou muito, de desconexão, de não conseguir me ligar muito bem às pessoas às vezes, uma comunicação muitas vezes muito falha, mesmo que ela seja explícita, parece que tem alguma coisa ali que ronda, que não é possível dizer. E eu acho que tem 2 livros em específico que me influenciaram muito nisso, que acabaram me mostrando esse elemento neles, né? O primeiro deles é o Ara, da Ana Luísa Amaral. Eu li esse livro enquanto eu estava escrevendo meu segundo livro. Eu não tinha finalizado o livro quando eu conheci esse livro aqui. E ele é muito desafiador do ponto de vista da forma, do ponto de vista do conteúdo, porque ele está tentando falar sobre uma coisa que não está dentro da tradição, que é o romance entre 2 mulheres casadas. Então ele tenta outras formas de dizer. E ele foi muito assim, fortuito para mim. O momento em que eu encontrei ele, eu falei, nossa, é um pouco disso, né? E o outro livro que eu acabei lendo por influência do Rafael, esse fofo, que você conhece muito bem, essa preciosidade Malina da Bachmann, que também parece estar o tempo todo ali pulando de uma forma de dizer para outra, uma entrevista, prosa, poema, tudo, e mesmo assim parece que fica alguma coisa ali que não tem como dizer, que a própria linguagem não dá conta, que a forma não dá conta. É um livro, assim, misteriosíssimo. Você termina de ler, você quer começar a ler de novo, para procurar umas pistas, assim, do que está acontecendo, porque às vezes você fica meio... O que ela está querendo dizer? Que não aparece nunca. E eu encontrei consolo nesses 2 livros nessa época, porque eu sentia que o que eu queria dizer também não estava muito ali tangível. Por isso essa insistência em
inventar uma nova língua, por exemplo. Isso é muito dito nesse livro da Ana Luísa Amaral, porque ela fala até numa parte que no que me foi ensinado tu não cabias, né? Porque não era uma possibilidade ela ter um relacionamento com uma outra mulher, né? Enfim. E aí esses 2 livros ficaram muito ali para mim, tanto que esqueci o nome do negócio. A frase que abre o livro, que pode ser de outra pessoa. Vocês estão com o microfone mudo. Epígrafe. Hoje eu tô péssima, eu fico tentando lembrar as coisas, eu fico meia hora, assim. Então, a epígrafe do 2º livro é da Bachmann, uma parte que ela fala que a linguagem é o castigo, que é por ela e através dela, alguma coisa assim, que deve vir essa punição, né? Enfim. E aí, sim, mas voltando para sua pergunta mais em específico, sim, é um elemento que eu tenho trazido muito e que é uma pesquisa pessoal, assim, também. Atualmente, eu me inscrevi no começo do ano para um curso na Casa das Rosas, chamado Poesia Expandida, que é justamente tentar levar o poético para outras formas de dizer. E no 2º livro, que está para sair, eu fiz colagens. Foi um recurso que eu usei para tentar, de alguma forma, mobilizar aí o que eu queria dizer, ou enfatizar, ou trazer alguma força para o que já estava escrito. Inclusive tem colagem com foto 3x4, umas coisas assim novas para mim, que eu nunca tinha tentado fazer, e que agora com esse curso que eu estou fazendo eu tenho mais vontade de fazer. Vamos ver o que sai daí, né? E tem também esse outro projeto sobre o desaparecimento. Como eu vou falar sobre o desaparecimento, de uma coisa que, se me perguntarem, tá, o desaparecimento do quê? Não sei, está no campo do intangível. Não sei, desapareceu ali ao longo do 2º livro, não achei até agora. Então, continua desaparecido. Como que eu vou representar com a materialidade, assim, digamos, da linguagem o desaparecimento? Eu tenho usado muito lacunas no meio dos poemas para falar sobre o desaparecimento. É uma forma de mobilizar ali a linguagem pela ausência, né, para tentar dizer alguma coisa, por mais paradoxal que pareça. Mas, basicamente, é isso. Não sei se... Sim, claro. Não, eu estava tentando pensar por esse lado também. Interessante te ouvir falando isso. É uma pergunta concreta antes de passar para outra. Eu fiz para os dois 2 perguntas para cada um. Eu emendo na outra ou deixo a segunda para si, der tempo no final? Pode emendar. Pode emendar. Pode. Porque, bom, então já juntando a segunda para a Luana, deixa eu abrir aqui, tem a ver com isso que você comentou quando começou a falar do Ara, tem um pouco a ver com isso. Puxando, por exemplo, desse segundo trecho aqui que eu li, eu vou repetir. Tomo como início tal ordem e invento uma língua possível que retrate o exato instante em que se forma um vale entre tuas omoplatas. Pensando em poemas, em trechos como esses e na sua resposta em relação ao Ara, o que me chama atenção também na sua poesia é a questão do corpo, mais do que do corpo, do erótico, e de como a falta da linguagem ou a falha da linguagem parece vir justamente quando o corpo de quem enuncia o poema ou de uma outra, quando o corpo aparece no poema. É quase como se o corpo fosse um modo de interditar a linguagem ou dificultar a linguagem. Eu queria saber como você vê isso também. Eu acho que tem a ver um pouquinho com a forma como as coisas são, assim. Eu acho que enquanto não é possível inventar uma nova linguagem para falar sobre isso, acaba sendo mais, às vezes, representativo fazer isso. Tentar, enfim. Mas eu tenho pensado muito nessa temática em tentar mudar alguma coisa da forma como é feita. Não sei ainda o que exatamente, tá? É uma ideia que está ali. Estou focando no 3º projeto ainda mais, mas é uma coisa que eu queria explorar mais. Como explorar isso de uma forma crítica, pensando também no meu lugar social, na minha experiência. Não que seja, sei lá,
confessional, alguma coisa assim, mas pensar de onde eu parto, onde eu quero chegar nessa questão da linguagem como ela é, como as coisas são ditas, nomeadas e como eu queria que fosse, e o que isso tudo significa. Mas eu acho que isso é um projeto ainda mais para frente. Não sei se responde. Agora sim, sim. Obrigado. Então, eu já vou emendar agora as perguntas para o Rafael. Deixa eu abrir aqui. Bom, Rafa, na sua poesia, eu acho que eu também vejo duas coisas, principalmente, assim, duas coisas principais que me chamam a atenção. Queria que você falasse um pouco delas. A primeira é a questão do grotesco. A questão do grotesco me parece central no seu trabalho e base mesmo disso. E o grotesco de várias formas. Então ele se concretiza no som, que sequer é desagradável e torto e tendendo para o atonal, das imagens escatológicas, da sintaxe que meio que dançando entre o super abstrato e o muito palpável, que além de palpável tende para o grotesco, para o sujo, para o escatológico, como, né, disse no início. Como você vê essa questão do grotesco na sua poesia? Olá, bom, eu queria fazer uma consideração sobre o que a Luana falou, só por curiosidade. Eu vou acabar dando um spoiler, mas acho que não tem problema. O último livro que a Luana fez, ele, como ela disse, ele tem essa coisa de trazer linguagens de outros meios, principalmente dos meios visuais, dos meios plásticos, justamente para dar conta dessas lacunas, né? E eu me lembrei de uma poeta que eu gosto muito, chamada Cláudia Roquette Pinto, não sei se vocês conhecem. Ela é uma artista plástica muito boa também, e ela tem um livro chamado Entre Lobo e Cão, que eu tenho aqui, inclusive, que é um livro só de poemas, que na verdade são montagens, colagens, enfim. E eu acho que essa coisa do híbrido, né, ela é muito central no que se faz hoje em termos de lírica, né? E mesmo sem ter, digamos, esse contato direto com, com essas, esses procedimentos formais, a Luana ela conseguiu capturar, eu acho que esse imaginário, né, essa coisa, essa possibilidade nova de se misturar para tentar representar ou então para tentar, de alguma maneira, deixar mais claro a impossibilidade de representar. E eu acho que isso é muito forte. E eu acho que todos os poetas, desde a modernidade, né, eles se debatem com essa questão. Mas enfim. Cláudio Roquette Pinto, eu sugiro aí uma sugestão para quem quiser. Agora a questão do grotesco, né? Então, eu, eu, eu não sei exatamente se o grotesco na minha poesia ele é mais um traço substancial, né, da substância que vai sendo representado através dessas quebras que você falou. Então, para mim, eu sempre tento conciliar a forma e o conteúdo, mas eu tento não vou colocar totalmente as sombras como centro dessa discussão. Eu tento dar um pouco de luz também, fazer essa. E o grotesco eu acho que ele vai aparecer como experiência mesmo, né? O modo como eu enxergo essas relações no mundo e que para mim são de alguma maneira sempre violentas e sempre representativas dessa falta de harmonia, né, entre a sociedade e a natureza, enfim, a sociedade a própria, o indivíduo e a sociedade. E uma coisa que eu queria comentar também sobre a questão da Bachmann, que eu esqueci, é que quem me apresentou Malina foi o Matheus. Foi ele que me sugeriu a leitura desse livro. Eu lembro que quando eu tinha lido o livro, eu li um livro um tempo antes de conhecer a Luana. Logo que eu conheci a Luana, eu falei, cara, eu preciso indicar esse livro pra Lu, porque eu acho que ela vai conseguir
se aproveitar bem assim dessa linguagem e entender melhor, talvez, que eu, essas relações, né, da questão que a Bachmann levanta sobre o inenarrável, o inaudito, enfim. E, enfim, eu acho que é isso. Bom, parênteses aqui, essa semana também fiz mais uma pessoa comprar o livro. Essa semana. O Mali, né? Que bom. Tem essa... Porque é um livro hermético, né? É um livro muito carregado de conceitos e imagens, um livro muito difícil. E é um livro para estudo, eu acho. Assim, um livro para você realmente fazer um estudo estético. Enfim. Mas eu não sei. Eu não sei se consigo responder melhor. O grotesco ele tá um pouco no modo como eu me relaciono com o mundo. Assim. Eu acho que é isso. Respondeu sim. E a minha segunda pergunta meio que tem a ver com essa também. E porque eu disse que eu vejo duas questões principais, assim, o que eu vejo, a primeira é essa do grotesco, e a segunda é a questão da tradição. E eu acho que a sua poesia tem uma relação também, assim, primordial com a tradição ocidental, e acho que sua poesia até seria impensável sem essa tradição. Em alguma medida isso é verdadeiro para quase tudo que se escreve no Ocidente, mas acho que no seu caso isso tem até uma força maior. Mas essa relação, ela é conscientemente perigosa, difícil. Não é uma relação de homenagens simplesmente aos que vieram antes, mas de confronto, de alguma forma. Pelo menos eu vejo assim. E, de um jeito ou de outro, esses poetas anteriores aparecem nos seus versos, em cada verso, basicamente. E essa relação é fortíssima, mas, como eu falei, não uma relação não uma relação de homenagem necessariamente. E acho que a questão de ser difícil, ela está posta e ela é sempre retomada. Queria saber como você vê isso. Não, uma boa pergunta. Difícil, pergunta difícil. É, a tradição é uma questão de qual tradição, né? A gente está falando de todas, né? A gente está falando da tradição moderna e da tradição antiga. Na minha poesia, você tem razão, não existe exatamente uma homenagem. Existem questões que eu considero pertinentes, universais, e que, de algum modo, eu trago de volta para rediscutir à luz agora das questões contemporâneas. Então, o Matheus, ele leu o breviário, né? E ainda, eu não sei se a Lu também leu o breviário. E eu vou trazer algumas referências da tradição clássica, como, por exemplo, a mitologia grega. Eu vou trazer, dentro da própria forma, algumas referências à tradição do verso da lírica portuguesa, ou da lírica de língua portuguesa, mas eu vou, de alguma maneira, tensionar isso sempre, eu vou sempre quebrar, eu vou sempre. Eu acho que a ideia é essa, né? A melhor maneira para mim de representar hoje a realidade cindida, né, que a gente vive é essa. E a colagem, por exemplo, eu uso um pouco dessa questão, só que não da maneira como a Lu usa. Né? Eu não introduzo de fato a colagem, mas eu utilizo ou questões ou conceitos que eu encontro nesses poetas da ou então versos que eu considero versos importantes que devem ser discutidos, eu colo eles e aí eu vou, a partir da circunstância que eu crio no poema, ressignificar, né? Enfim, tentar produzir essa tensão e demonstrar também que não é possível, pelo menos na minha percepção, produzir poesia contemporânea sem dialogar com a poesia tradicional, né? Com a tradição poética, principalmente ocidental, né? E, e aí sim, eu também trago a mitologia cristã, judaico-cristã, né? Ou hebraica, ou abraâmica, sei lá. Eu trago ela como base. Ela é basilar para mim, porque para mim as questões que estão nela ainda são questões, algumas latentes, outras muito explícitas, da nossa cultura contemporânea. Né? Então, eu acho que é isso.
Sou eu, né? Era isso mesmo. Obrigado. Então, imagina que isso. É, bom, eu tenho algumas, então vou fazer umas considerações e vou levantar a pergunta. Eu tenho, enfim, nos últimos tempos eu tenho lido algumas coisas para minha dissertação, mas são interessantes para o meu trabalho literário também. E eu queria discutir uma ideia que o Matheus trouxe da Olga no começo, que é sobre a recepção. E não só sobre a recepção, mas sobre tentar entender quem é essa recepção hoje. Né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de encontrar alguma unidade, né? É, seja ela do ponto de vista da produção dos autores, seja ela do ponto de vista da recepção. Eu mesmo não sei bem que recepção é essa que a gente tem, e eu queria saber dos dois, enquanto vocês dois são poetas que se alinham a questões que, por exemplo, eu não teria como me alinhar, que são questões que são transversais também, mas vocês fazem, no meu entendimento, uma poesia que não se limita a isso, principalmente quando vocês tratam da questão do erotismo, né? A gente tem que pensar na poesia como alegoria e no corpo, por exemplo, que vocês dois trazem como uma alegoria tanto para o sujeito quanto para a realidade, né? Para essa entidade maior, né? E a relação entre esse sujeito, esse corpo menor e esse corpo maior. E aí eu queria saber, vou já emendar as duas perguntas. A primeira é sobre a recepção. Como que vocês veem, né, essa coisa da recepção? Quem são os leitores de vocês? Né? E a segunda é justamente dessa relação entre a transversalidade, né, a questão do corpo individual, do corpo político, e como isso dificulta, ou como vocês fazem para relacionar essa questão que é tão pessoal e tão subjetiva com a questão universal. Né? O Matheus pode. Quem começa? A Luana vai começar ou eu começo? Vamos manter a ordem, o Matheus pode começar. Bom, em relação à recepção, eu acho que eu também não tenho ainda a clareza disso, porque a gente acaba sabendo muito pouco, a gente acaba sabendo de um núcleo muito pequeno ali de leitores, e a gente entende que aqueles são os leitores. De repente a gente fica sabendo de uma pessoa do outro lado do Brasil que leu um poema e aquilo foi significativo, e aquilo parece que quebra aquela... A gente ordena as coisas, né? Quebra essa primeira ordem nossa e a gente precisa repensar isso, pensar uma outra. Eu, pessoalmente, já tive minhas ordens quebradas tantas vezes que eu eu tento não construí-las mais, assim. Então, eu tento não pensar tanto em onde isso pode chegar, em quem vai receber isso, mas tento pensar a produção. Então, eu tento me voltar para a produção e como eu gostaria de ler uma obra. Eu tento criar um trabalho em poesia, esse é o objetivo, lógico, que eu ia achar interessante, que eu ia tentar ler, que eu ia me debruçar sobre aquilo e tento fazer isso. E aí, se depois outra pessoa se interessa, ótimo. Se aquilo é produtivo para outra pessoa, ótimo. Se aquilo é produtivo no trabalho poético de outra pessoa, melhor ainda, né? Porque parece que as coisas vão se multiplicando, né? Mas isso é como é algo que está fora do meu controle e eu aprendi ou tento não tentar pôr sob meu controle. E eu já passo para a segunda ou espero a Luana responder essa primeira parte também? Eu acho melhor a Lu responder a primeira parte para a gente não perder o fio. Uhum. Eu fico também meio assustada às vezes com algumas coisas que acontecem, porque a gente imagina que nosso círculo de leitores é tão, às vezes, reduzido. Esses dias mesmo, eu estava no Instagram e aí me marcaram uma publicação de uma menina, ela mesma me marcou, de BH, que eu não sabia quem era, que ela faz aqueles bordados super bonitinhos, sabe?
naqueles suportes redondos, e ela tinha bordado um poema meu, e eu fiquei, nossa, como assim isso chegou numa pessoa que eu não conheço? Porque acho que a gente tem muito essa noção, às vezes, de que as pessoas que conhecem a gente são as que leem a gente, nem todas, mas é muito estranho para mim ainda. Eu também não tento imaginar muito, ficar pensando muito nisso, onde vai chegar, onde chegou, e sei lá, eu acho que é isso, mas é meio, às vezes, tem uma surpresa, assim, você fica, como assim? Como isso chegou lá? Só para complementar também, eu acho que uma surpresa também, uma coisa muito concreta de um mês atrás. Todo mundo sabe que eu me interesso muito por música, principalmente música instrumental. E um mês atrás, um compositor que eu admiro muito, já de muito tempo, que é o Lucas Torres, ele faz música na USP também, composição. Ele veio falar comigo e perguntar se eu tinha algum trabalho para ele trabalhar em música, para ele compor em cima daquilo. Então ele e agora isso está acontecendo. Ele está trabalhando numa peça coral em cima de poemas desse livro que vai sair agora esse ano. E assim, como eu poderia imaginar isso? Assim, sabe? São essas surpresas que realmente desestabilizam tudo. Que bom que elas existem, né? Aliás, um abraço pro Lucas. Pode responder a segunda, aí depois a gente sai com a Luana. Uhum. E aí... Bom, a segunda em relação ao corpo e tal. Eu acho que não, eu acho que todo gesto cultural é político e tudo em cultura é político e é histórico. Eu não acredito em essências, em nada que seja cultural. Tudo é político e tudo é histórico. Então eu acho que um sujeito que tem um corpo que é atravessado por questões estruturais, pegando o nosso caso, no Brasil de 2020, ou em uma sociedade como a nossa, que é machista, que é homofóbica, que é racista, um sujeito, ainda que ele escreva sobre pedra, a Sofia Breiner diz isso, né? Ainda que o poeta escreva sobre pedras e vento, ele está escrevendo sobre o sujeito. Então, eu acho que tudo é político, assim, ainda que, voltando à primeira ideia, ainda que um sujeito desse escreva sobre pedras e vento, ele está escrevendo um poema político. Agora, eu acho que é possível também, e hoje em dia eu acho que não só possível, mas desejável, pelo menos nas minhas escolhas de leitura, que isso, além de tudo, seja posto concretamente, linguisticamente, né, no texto. Então, é uma preocupação minha que a questão não só do erótico, mas do homoerótico esteja presente na minha poesia. E a partir do primeiro livro, a Máquina de Carregar Nados, ele tem um poema ali, e é interessante que a história desse poema, ele é todo cifrado, se chama Poema do acho que é Poema do Amado para Seu Amado, se eu não me engano. E ele é todo cifrado e ele não existe no texto nenhuma referência de um sujeito masculino a um sujeito masculino. E eu lembro de, enquanto eu escrevia, de conscientemente fugir disso. E só quase antes de mandar para a editora é que eu troquei o título. O título era só Poema do Amado, se eu não me engano. E nos últimos dias eu troquei isso. Então esse foi o início dessa tomada de consciência. E a partir dali, eu acho importante que todo livro meu tenha essa questão concretamente, linguisticamente posta. Ainda que eu escrevesse sobre pedras e vento, eu estaria escrevendo um poema político, mas eu acho que é importante que isso seja posto concretamente, principalmente vivendo no tempo que a gente vive. Então, não sei se responde mais ou menos, mas acho que a Luana também pode completar. Responde sim. Pode falar, Lu. Então, eu tenho a mesma opinião do Matheus em relação ao tudo é político, porque você tem o seu ponto de partida, né, para ver as coisas. Acho que
o seu lugar social dá muito da sua perspectiva de mundo, né? Como você vê as coisas. É diferente, né? Para uma pessoa que, enfim, para uma mulher, para um homem, enfim, é tudo muito diferente. E acho que isso acaba conscientemente ou inconscientemente, às vezes, aparecendo nos textos tal. Eu realmente acho que é bem no sentido do que você disse, Matheus. Sobre concretamente aparecer na obra, no primeiro livro, eu tenho um poema que foi o poema do bordado, que a Fernanda colocou aqui nos comentários, que é um. Dá para perceber que é uma mulher se referindo a outra mulher, né? Mas, assim, eu acho que não tem muito disso no meu primeiro livro, tem esse que é mais explícito e tal. Embora essa seja uma questão. Já no segundo livro, tem bastante, dá para perceber também que são duas mulheres e tal, e tem, mais do que isso, tem um poema que ele é feito de todas as palavras que eu lembrei na hora, assim, que eu pesquisei um pouco, que foram usadas para se referir a mulheres homossexuais. E eles tem uma coisa que eu fiz nesse livro, que foi censurar alguns dos meus poemas em nome da República do Brasil com Z, e na abertura do poema eu disse que os fatos são fictícios e a República do Brasil com Z não existe. Eu tentei me justificar, acho que ficou mais irônico do que, enfim. E aí, nesse poema em específico, eu tirei todas as vogais dessas palavras. Então, elas estão lá, mas elas são impronunciáveis, essas palavras. Então, eu acho que isso aparece muito mais no segundo livro do que no primeiro, e é uma tendência a aparecer mais também. Creio que, talvez, no meu primeiro livro eu ainda estava testando algumas coisas, no segundo eu acho que eu estou um pouco mais consciente de algumas coisas, entre elas é como eu quero colocar isso. Então, aparece mais. E eu acho que é bom que apareça. Eu acho que é importante também aparecer. Obrigado, mano. Queria fazer um comentário sobre o que se perdeu, né? Você tá falando um pouco mais cedo. E eu tenho essa coisa também da. Eu acho que todos nós temos essa coisa da perda, é um luto, né? Eu acho que esse é um luto que a gente vem processando aí já faz um tempo, né? E na teoria a gente tem um nome para isso de pós-utópico. O que a gente perdeu, na verdade, foi o horizonte, né? O horizonte de mudança. E o mais curioso é como a poesia contemporânea, a poesia de vocês, por exemplo, ela inverte essa noção de corpo e de amor. A gente pode pegar, por exemplo, a poesia social do Drummond e perceber o quanto os modernistas lutaram contra certas temáticas que, para eles, não tinham nenhuma função política e social. E hoje a gente vê como esses modos de amar, depois de terem sido institucionalizados, né, depois de terem sido categorizados, eles se transformam nessa inversão, né, em que o amor é político porque ele não é um amor normativo, e o como então é importante trazer o corpo, né, e essa violência que esse corpo sofre, né, dentro dessa sociedade normativa. Então é curioso, né, ver como essa inversão acontece. Eu acho que alguém mandou aqui uma questão sobre uma poesia acabam por ficar no sociológico e no superficial. O José Paes de Carvalho, né? Ele comentou que, deixa eu ver aqui em cima, como pode ser político? Por pregar um prego, eu não sou um carpinteiro. Depois ele diz que acabam por ficar no sociológico ou no superficial, né? Eu acho que toda poesia corre o risco de se transformar digamos, um texto superficial. E não é necessariamente a questão sociológica que vai tornar isso mais ou menos superficial. Talvez o modo, né, como você consegue mediar a relação entre esse eu lírico e o mundo seja responsável por tornar ou não superficial. Agora, a questão política
eu acho que ela é inevitável, na verdade. Eu acho que uma poesia que não vai contemplar a questão política, principalmente na nossa contemporaneidade, ela pode acabar correndo o risco de se tornar meramente estética, né? De um esteticismo quase vazio. E isso não tem muito a ver com as questões da forma fixa ou as questões da tradição. Tudo isso a gente viu, né, durante o decorrer aí da segunda metade do século XX, tudo isso vai ser usado, tanto o esteticismo quanto a participação, né, para usar aí o termo que a Yumina traz. Essas coisas elas precisam ser de alguma maneira mediadas e conciliadas, mesmo que dentro de uma tensão e de uma contradição próprias da relação que a gente estabelece com o mundo hoje. A relação entre o indivíduo e uma sociedade como a nossa é sempre violenta e contraditória, né? Principalmente para quem produz literatura e cultura. E eu queria saber se vocês estiverem dispostos a discutir a questão. Eu queria saber como que vocês lidam, porque é difícil não tratar da política, mas também é difícil tratar de maneira não panfletária. E aí, eu acho que eu considero o livro da Lu e o livro do Matheus bons exemplos de como tratar essas questões de maneira não panfletária. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O Matheus pode começar. Eu começo de novo? Acho que a gente pode inverter dessa vez. Vai lá, Luana. Então, é complicado isso, porque às vezes a gente escreve umas coisas, a gente relê, a gente percebe umas coisas, né? Eu acho que uma releitura atenta, depois de um tempo distanciado, ajuda talvez a dar uma olhada nesse tipo de coisa. Porque às vezes na hora que você escreve, você tá ali no afã, né? De lidar com aquele tema, com aquilo tal. E aí depois você percebe que ficou meio assim tal. Eu acho que uma leitura distanciada ajuda a perceber esse tipo de coisa. Eu acho que é o que eu faço na maior parte das vezes para tentar não só dar conta dessas questões, mas de outras também. Eu acho que é você parar, olhar o material que você tem de uma forma assim bem pouco, não ficar ofendido com os seus próprios julgamentos sobre o que você escreveu. Às vezes é um pouco difícil isso, mas ter essa, enfim, não sei nem nomear como é o sentimento de ter que fazer isso, ter essa consciência de que você tá ali lendo o que você escreveu e que algumas coisas você vai tirar, outras você vai modificar e tudo mais. Eu acho que todo mundo tem a tendência a escrever algumas coisas meio panfletárias às vezes que vão ser descartadas depois, ou não. Então, para mim é por aí. É na questão de olhar de novo, dar uma segunda olhada, uma terceira olhada, uma quarta olhada no que você escreveu e pensar distanciado, em outro momento. Eu acho que isso ajuda muito. Porque você pode até não publicar, você pode escrever, você pode não publicar esses poemas, por exemplo. Isso pode ficar só para você, mas para mim vai muito por aí, de você olhar com essa postura crítica e distanciada mesmo. O José ele fez um comentário aqui, respondendo às nossas questões. Ele fala sobre ser reducionista, né? Eu imagino que seja o tratamento político, né? Bom, vamos partir assim do princípio que a poesia ou a própria representação da realidade por meio de qualquer linguagem já é reducionista, né? A gente está reduzindo, a gente está tentando, né, pelo menos captar essas questões, reduzir elas às palavras para tentar a partir daí produzir um processo que produza reflexão dentro do texto e que trate de questões que não fogem, não tem como fugir da política, mas de uma maneira, digamos, não superficial. Né? Então, acho que sim, a superficialidade ela tem muito mais a ver com o arranjo interior, né, com o modo como você arranja esses elementos dentro do poema, né, o modo como você trata certos temas a partir
ou não de lugares comuns e como você se faz, como que você faz uso desses lugares comuns. Porque no momento em que a gente está, né, no momento avançado da estética dessa sociedade aí que está ruindo, a gente já tem uma tradição e um acervo de procedimentos muito grande. É muito difícil pensar em alguma coisa em termos de estética e temática que sejam, vou usar o termo entre aspas duplas, original, no sentido moderno. Então, eu acho que o grande trabalho do poeta hoje acaba sendo justamente saber agenciar esses elementos todos, e a dicção de cada poeta vai dar vai dar essa relação entre esses elementos para produzir ou não um poema, mas não tem como fugir, eu acho que não tem como fugir da questão do político, né? E Só, Rafa, também para completar essa questão do panfletário e tal, eu sinceramente não me vejo mais em condições de separar o que seria concretamente visto como panfletário, porque muito do que é visto como panfletário por alguns setores, assim, eu acho, muitos eu acho interessantíssimos. Muitos não. Então eu perco um pouco a noção do que seria isso. E aí eu acho que a gente volta para aquilo de que tudo é histórico e tudo é político. Eu acho que esse tipo de julgamento nem cabe tanto a nós que estamos aqui no hoje quente, indo né, no agora. Eu acho que isso fica para quem vem depois. Acho que o importante é trabalhar com linguagem e ver aonde isso leva. No meu caso, na minha produção especificamente, eu acho que eu, isso que a Luana falou do trabalho depois dessa primeira versão, da revisão, da alteração, isso também no meu caso é muito, muito importante. Eu escrevo sempre o poema de uma vez, eu raramente preciso, sei lá, sentar 2 vezes para escrever um poema, mas eu fico literalmente meses mesmo trabalhando um poema e alterando e cortando. Mas esse é o meu procedimento, eu não tenho como esperar ou exigir isso de um outro autor, de um outro artista, para que ele consiga resultados X, Y ou Z. Então eu acho que essa classificação fica para quem vem depois, na verdade, na minha opinião. vou ler aqui só uma perguntinha que a Márcia Elizabeth mandou. Ela perguntou, ela fez uma pergunta complicada. É possível separar razão de emoção, né? Eu acho que não existe uma separação. Eu acho que essa dupla existe como que eu posso dizer? O princípio cambiante da existência. Pronto, tá aí. A razão e a emoção, eles estão sempre em conjunto. A questão, eu acho que para produzir a poesia é entender que depois do momento do afã, depois do momento em que você entra em contato com a sua musa, quando você percebe alguma coisa interessante para tirar, para extrair da realidade e produzir em cima dela, é preciso, o que os dois já disseram, esse momento de razão, esse momento de olhar friamente para aquilo que foi retirado e escolhido, e o trabalho da poiesis, né? O trabalho da manufatura, o trabalho de olhar e lapidar o poema. Eu acho que não tem como. Eu acho que não existe muito uma possibilidade de se produzir sem ter esse, esse fazer, essa feitura. Razão e emoção. Eu acho que a gente pode medir, a gente pode, digamos que, a partir da escolha da linguagem, optar por ser mais sensível nas descrições, né, no sentido de produzir descrições e símbolos mais sensíveis dentro do poema, ou o contrário, né, produzir algum efeito que seja mais realista. Eu trabalho, por exemplo, com as duas coisas. Né? Então, eu trato, como o Matheus disse, com ultra-realismo, que beira o grotesco, mas é um grotesco que não tem a propriedade do grotesco clássico, porque eu estou tratando de descrições do cotidiano que são rasteiras, né?
E é daí que surge a necessidade da racionalidade, porque são geralmente imagens que têm um apelo emocional muito grande, mas que são, como disse aí o José, eles são reduzidas friamente a uma tentativa de alcançar essa objetividade, né? E, enfim. Se quer responder, Matheus, sobre razão e emoção, se dá para separar? Eu não, eu não vejo como duas coisas, na verdade. Eu não vejo como coisas diferentes. Eu acho que a experiência é uma. A gente tenta separar e classificar porque a gente precisa, enfim, lidar com as coisas, né? O todo é sempre muito pra gente. A gente sempre precisa dividir e tal, mas eu acho que a experiência em si é. Na experiência, dentro da experiência, eu acho que isso não é separável, assim. No meu processo de escrita mesmo, eu não consigo separar. Eu nunca consegui, por exemplo, planejar um poema, pensar, quero escrever um poema sobre tal assunto e sentar a escrever. Nunca isso aconteceu. Eu sempre escrevo porque me surge alguma coisa que eu preciso escrever. E é interessante que se eu paro para pensar aquilo que está na minha cabeça, antes de ter um papel, de ter uma caneta, de ter um computador, eu posso até passar pelo raciocínio, mas depois eu nunca mais vou lembrar daquilo. Nunca mais vai acontecer aquele poema. Eu penso o poema e sinto o poema enquanto eu estou escrevendo. Eu começo sem saber onde termina. Então, não sei se vocês também veem por esse lado, mas acho que na minha experiência, pelo menos, não dá para dividir. Lu? Eu acho que também não dá para dividir, e me chama a atenção o que você falou, Matheus, porque às vezes isso acontece comigo, mas às vezes acontece exatamente o contrário. Então, depende muito, assim. É um processo que às vezes vem de um jeito, às vezes vem de outro. Às vezes eu penso no que eu quero escrever e penso em imagens que me remetem àquilo, para depois escrever. Às vezes eu vejo uma coisa e aquilo me causa uma sensação, e aí eu tento pensar racionalmente depois para tentar escrever alguma coisa, assim. Eu acho que é um processo que acontece nas duas mãos, para mim, pelo menos. Mas eu entendo muito o que você disse sobre acontecer assim para você, porque, enfim, também acontece assim às vezes comigo. Legal. A Amanda comentou, dá pra ver, né? A Amanda comentou aqui, tem um processo criativo parecido com o do Matheus. Bem isso, sentir enquanto se escreve. O meu processo criativo ele é meio caótico, assim. Eu anoto imagens, principalmente, né? Imagens que para mim são representativas, são metáforas para coisas. Quer dizer, tem essa coisa do macro e do micro, é isso que eu tento perceber. Eu tento perceber no micro aquilo que se reproduz no macro também, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, um pássaro morto estilhaçado no chão, para mim aquilo soa como uma grande representação, tanto do ponto de vista do símbolo do pássaro, né, dentro da poética, quanto do ponto de vista material mesmo, né? O que representa a natureza estilhaçada, né? E agora tem uma questão aqui que o Alisson levantou. Eu vou ler para vocês verem o que vocês acham. Ela diz o seguinte: aí, pronto. O problema é criar castas. Costumo não me afeiçoar por esses tipos de discurso. Sei que o poder está imerso em tudo, mas esse tipo de hierarquia, não sei, não entendi bem, só expõe que a palavra também é um campo de poder e possui suas formas de invisibilizar e enaltecer determinados processos. Bom, é, pode ser, né? Eu acho que existe sim uma hierarquização dentro. Quer dizer, você tem essa coisa de determinados processos que são mais usados ou mais conhecidos e mais repetidos, reproduzidos. Mas eu acho que se você for pegar um poeta com uma obra consolidada, você vai ver que todos, principalmente né, o pós-50, você vai perceber que cada livro tem uma dicção, cada livro vai se apropriar de processos, alguns que são mais fundamentais para o poeta, então, sei lá, poetas que
tem uma aproximação maior com processos simbolistas ou processos, como alguém disse aqui, escrever só a partir da sensação, que eu acho um erro entender esse processo da escrita automática, né, que é um procedimento, né, como um processo que parte só da sensação. Não é bem assim. Né? É um procedimento que vai partir de um princípio de associações livres e não associações racionais. Não significa que o poeta não depois de ter terminado o poema, não passe ele a frio para eliminar tudo aquilo que está sobrando. Né? Porque o trabalho com a linguagem é indispensável para que o poema diga aquilo que ele tem que dizer e mais nada. Eu acho que isso é importante, né? Para mim, eu tenho muito disso, de mexer também durante meses. Às vezes, tem poemas meus que desse livro, por exemplo, desse projeto, estão há anos na minha mão. E eu estou reduzindo ao máximo que eu posso, para deixar só aquilo que de fato é essencial para mim. Né? E perguntaram aqui, o poeta finge? Como que é? O poeta finge ou sente? O poeta finge e sente, né? Primeiro o poeta sente, depois o poeta finge. E esse fingir é muito curioso como a gente toma isso de uma maneira como se isso fosse uma coisa negativa, né? Eu acho que o fingir é um grande processo de representar a realidade também. Né? O fingir é exatamente a metáfora. O fingir é exatamente dizer uma coisa para dizer outra, né? Então eu acho que em qualquer poema você vai encontrar esse processo. E é lógico que a gente sempre vai receber primeiro a reação ao sensível. A gente sempre vai reagir primeiro ao sensível. Né? Quer dizer, o primeiro afeto que vai chegar pra gente é o sensível. Só que, digamos, passar o sensível literalmente como ele é, pode acabar reduzindo, e aí sim, a possibilidade de acesso de pessoas fora do processo. Então, tipo, se eu reproduzir literalmente aquilo que me vem como um sentimento individual, subjetivo e pessoal, só eu, de fato, vou conseguir acessar aquilo. E eu acho que o poeta, que o trabalho do poeta é justamente tornar aquele, ou representar, ou tornar aquilo acessível, né? Então, não tem muito como fugir. O Rafael disse sobre partir de um pássaro morto para escrever um poema sobre toda a natureza estilhaçada. Se isso não é uma emoção, não sei o que é. Eu acho que é mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos isso. Alguém quer. Opa, nossa. O Matheus sumiu aqui, calma. Não tive a oportunidade de ler os livros da Luana ainda, mas acredito que pensamos da mesma forma em relação à linguagem também, a insuficiência em comunicar exatamente a percepção que o artista obteve no momento de inspiração. Eu acho que essa questão, a questão da linguagem, ela desde que a modernidade é modernidade, eu acho que é uma questão central na poesia. Se o Matheus quiser comentar. Bom, eu acho que nos últimos talvez 2 ou 3 anos a questão da linguagem também se tornou bem central no meu trabalho em poesia. Eu acho que sempre foi a máquina de carregar nadas, por exemplo, ela é uma grande estrutura, é um livro que se desmonta e remonta, e é justamente a linguagem o que está ali. A linguagem é o grande personagem, daria para dizer, né? A linguagem é o grande personagem que tem essa micro-odisseia de se desmontar e se remontar. E depois isso foi ficando cada vez mais palpável, assim. Eu acho que justamente porque depois de terminar a máquina de carregar nadas, eu fiquei um ano, realmente 12 meses, sem escrever nada. E uma pessoa que escrevia, nunca ficava assim 2 semanas sem escrever, 12 meses realmente foi uma coisa. Eu realmente já estava achando que não ia escrever mais, sem grandes dramas e tal, só, enfim, aceitei que não ia escrever e tá tudo bem, foi um momento. Então, quando eu retomei a escrita, a própria linguagem se tornou central e acho que ela é até hoje, apesar disso ter acontecido em 2017. Vai sair esse ano pela Corsário Satã. Também a linguagem é quase que um personagem também.
só que de um modo muito diferente. Se na Máquina de Gargalhadas existia um tipo, apesar da desilusão do livro, existia algum tipo de otimismo pela linguagem, como a linguagem como uma segurança, como algo que se desmonta, mas se remonta, algo que volta no terceiro dia, né, de certo modo. Então existia esse chão. E agora, nesse livro que vai ser esse ano, é justamente o contrário. Assim, a linguagem já não dá apoio, já não é chão, a linguagem já não é escudo em relação às coisas, mas ela está dentro das coisas e se perde junto com elas. E isso acaba se mostrando de várias formas. A Máquina é um livro, de certa forma, muito luminoso e cerebral, de alguma forma, algumas pessoas falaram, enquanto esse agora é sombrio e tátil. Uma amiga que leu o livro disse que a palavra morno, a palavra mão, a palavra toque, essas palavras aparecem a todo momento nesse livro agora, como realmente numa selva escura, né? Então, eu acho que talvez seja o meu grande ponto nesses últimos anos, a linguagem mesmo. Lu? Nossa, foi tanta coisa agora, né, que eu fiquei até meio assim, eita. Mas, eu acho que à medida em que eu fui pesquisando, porque assim, quando eu estava na graduação, eu fiz um trabalho de iniciação científica sobre a Angélica Freitas. E aí, eu comecei a pensar a linguagem enquanto pesquisadora, e isso começou a contaminar um pouco o que eu escrevia também. Eu acho que é um processo que é muito comum. Eu vejo mais pessoas falando sobre isso. Conforme você vai estudando, percebendo o procedimento de outros autores, tal, você vai repensando os seus também, repensando a linguagem, tudo junto. Eu acho que esse foi talvez, junto com uma perspectiva de mundo, assim, ali entre 2017 e 2018, que parece que alguma coisa deu um pouco errado, foram os disparadores disso também. Enfim, acho que é isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Matheus. Posso fazer uma pergunta, Matheus? Eu conheço o Matheus há muito tempo e a gente teve uma formação na poesia em que a gente compartilhou muitas coisas no começo. E eu queria que você falasse um pouco de algo que a gente tem em comum, que é a forma. Eu queria que você me contasse um pouco de como que você percebeu e como que a forma, e como que é essa tradição da qual você falou que a poesia ela precisa, principalmente o ocidental, né, partir. Como que na sua obra, como que você entrou em contato e desenvolveu ela no decorrer da sua obra? E acho que para a Luana serve também essa pergunta, porque os dois, o Matheus, ele é muito curioso. Os livros do Matheus, eles têm alguma coisa da, dessa, dessa poesia da tradição oral, da repetição, que é muito recorrente. Enquanto a Luana, ela tem, digamos que, apesar das imagens muito, muito poéticas, alguma coisa do verso livre, e aí eu vou colocar uma observação, verso livre não é livre, né, no sentido de que ela tem uma prosódia muito mais próxima dessa urbanidade, desse prosaísmo. Então eu queria saber de vocês, como que vocês até agora, pelo menos, alcançaram nessa relação com a forma, porque a forma na poesia, ela não é indispensável, né, não tem como fugir. Pode começar o Matheus. Então, a questão da forma. Eu também não consigo. Eu li um texto do Nietzsche esses tempos, eu não me lembro agora qual era, porque não era o livro dele, era um trecho dele em outro livro. Mas, enfim, ele dizia que ele não conseguia ver diferença entre o que a gente chama de forma e o que a gente chama de conteúdo. Que ele dizia que em poesia isso é uma coisa só. É como falar das duas partes do signo. Ele via como uma coisa só. O que a gente entende por
por forma é conteúdo, o que a gente entende por conteúdo é forma, porque eu acho que a poesia se dá no modo. Então, não é nem tanto o que se diz, mas como se diz. De modo que qualquer coisa pode ser dita, mas como ela vai ser dita, como ela vai ser enunciada, como ela vai ser feita. E esse como já traz ali o que seria conteúdo, ou o que seria tema, e o que seria tratamento, o que seria modo de escrever, o que seria forma, estrutura. Então eu não consigo diferenciar mais essas duas coisas. Eu acho que talvez tenha a ver com o meu processo, como eu disse, ele acontece enquanto eu penso, enquanto eu sinto, e aquilo acontece na hora, essa primeira versão, e é como se aquilo já viesse com o tratamento que eu julgo adequado àquilo. Então, aquela questão. Então, eu realmente não consigo. Enquanto eu escrevo um poema, eu tenho a noção, ou pelo menos acredito, que ele não poderia ser escrito de uma forma totalmente diferente daquela, ou muito diferente daquela. Se ele tá daquele jeito, se ele surge daquele jeito, é porque ele só pode estar daquele jeito. Não porque o tema só exige aquilo, não, mas porque eu, naquele momento, só tenho a capacidade, a minha capacidade de trabalhar aquilo daquela forma, daquele jeito. Então, então eu não consigo muito responder a questão da forma, porque não consigo diferenciar. Mas entendo o que você diz. Eu acho que o como é central. E talvez o como seja muito associado à forma, né? Essa divisão do o que e do como. Mas eu não consigo. E, bom, não sei se tem a ver com a minha formação, de algum modo. Você perguntou de como isso aconteceu, com essas leituras, essa formação. Foi um pouco curioso, porque ninguém na minha família se interessa realmente por literatura. Então eu não tive. Ninguém me apresentou nada em matéria de literatura. Então eu tive que ir procurando por conta própria. E o fato de ter nascido numa cidade não tão grande quanto São Paulo, de ter nascido e vivido até os 18 anos em Cuiabá, também foi importante porque eu não tinha acesso aos eventos que vocês têm aqui, às mesas que vocês têm aqui, às palestras que vocês têm aqui. Então a minha formação foi solitária, foi em casa, procurando, lendo por conta própria. Então o resultado disso foi que a minha primeira formação foi muito tradicional. Muito tradicional. Então eu fui lendo dos mais antigos e fui, sem querer, seguindo cronologicamente. Então, de modo que, quando eu tinha 18 anos e vim para São Paulo, prestei FUVEST, eu não tinha lido nada mais novo do que década de 50, eu acho, ou 40. Com 18 anos. Então, assim, enquanto muitos meus amigos começaram lendo Arnaldo Antunes, começaram lendo os autores contemporâneos, o meu caminho foi cronológico. E aí ele foi vindo. Hoje em dia, as minhas leituras favoritas, 80% do que eu leio, é das últimas décadas, é literatura contemporânea. Mas foi um processo. E talvez esse processo, esse caminho de montar uma coisa, uma tradição, e depois desmontar, eu acho que isso foi importante na minha formação e eu acho que isso acaba aparecendo também na poesia, que eu não consigo mais desvencilhar essa questão, como eu falei no início, do como, do que, da forma e da estrutura. Acho que está muito. Eu vejo como uma coisa só. Não sei se Obrigado. responde. Responde sim. Só um comentário antes da Lu responder. É curioso porque a pergunta que eu fiz é exatamente por isso. Eu entendo que, como a forma ela é uma espécie de, vou usar o Adorno, né, um conteúdo histórico-social sedimentado, e o fato de você ter nascido em condições diferentes das nossas, acabam produzindo em você uma prosódia diferente da nossa. É muito louco. A minha prosódia é mais próxima da Luana, é diferente, ela é bem diferente, mas ela tá mais próxima da Luana do que da sua. Então eu entendo essa harmonia triste, quase fúnebre, né, dos seus poemas, como um indicativo de que é verdade, de que isso é verdade. Né?
a dureza ou a harmonia ou a desarmonia, elas estão muito ligadas à materialidade do, do nosso dia a dia, né? Então, pode falar, Lu, desculpa aí. Imagina, querido. Sobre a questão das referências, que até a Fernanda comentou, quando eu era mais nova, eu achava assim, sei lá, ensino médio. Poema é legal, mas não me chamava muita atenção, eu não queria saber muito mais além de, sei lá, eu preferia muito mais prosa. Desde, sei lá, 13 anos eu escrevo prosa. E eu abandonei isso depois. Mudou muito. Mas assim, meu interesse por poesia era muito pouco nessa época. Até um amigo meu me mostrar poesia contemporânea. Aí a coisa se inverteu. Então, eu acho que as minhas referências do primeiro livro são muito mais de poesia contemporânea do que qualquer outra coisa. Só que aí eu entrei numa grande de uma crise depois, porque como a Fernanda falou, não foi antes do primeiro livro, foi depois. Eu lembro que eu terminei de escrever ele, eu mandei em agosto para Patois. Ele acabou saindo só no começo do ano seguinte, porque o Eduardo teve uns problemas de saúde e tal. Mas eu lembro que naquelas férias de dezembro, eu fui na biblioteca da universidade e peguei a obra completa do João Cabral de Melo Neto, com os ensaios críticos. E aí eu fiquei meio assim, aquilo me colocou muito em crise, algumas coisas que ele escrevia, a, a parte dos ensaios críticos, que eu fiquei sem escrever por muito tempo depois de ler aquilo, tentando refletir o que eu estava fazendo com a forma, se eu estava fazendo alguma coisa, o que eu deveria fazer, assim, alguém me diga o que eu tenho que fazer, que eu vou lá e faço, mas eu fiquei bem em crise com isso. E aí depois eu fui repensando essas questões, tal, pensando que, bem como o Matheus disse, a forma é resultado de como eu quero dizer e como eu posso dizer aquilo naquele momento também. Mas assim, eu tive uma grande de uma crise nessa época. Mesmo depois de terminar o Diadorim, que é o primeiro livro em 2017, eu escrevia bastante. Eu tenho tipo um Google Docs que eu escrevia no celular nessa época, que eu passei as coisas para lá. Ele tem muitas e muitas e muitas e muitas páginas. Eu escrevia muito indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para o USP. E aí, depois que eu li o João Cabral de Melo Neto, eu pensei, eu que lute, né? E fiquei pensando, sem escrever, fiquei pensando um tempão. E aí, eu acho que foi, apesar de ter ficado em crise, foi uma experiência boa, porque eu acho que eu fiquei um pouco mais consciente dos meus procedimentos. Eu gosto de falar em procedimento. Eu acho mais coerente com o que eu penso, assim, da forma como eu penso, do que forma propriamente, tal. Aí eu repensei os meus procedimentos, assim, como eu queria dizer o que eu precisava dizer, e aí deu nesse momento atual de como eu digo as coisas agora. Continuo pensando, na maior parte do tempo, em como dizer as coisas. Mas foi basicamente isso. O meu processo de referência é muito curioso, porque eu fui pelos contemporâneos, né? Muita gente fala assim, mas os mais antigos, tal. Eu ficava, ai, eu não conheço tanto, porque eu tô lendo outras coisas agora, tal. Depois eu ainda li mais, tal. Reparei essas lacunas, tal. Mas meu disparador para a escrita foram os contemporâneos, inegavelmente. Não sei se respondeu. Respondeu. Respondeu sim. O, o Mário pergunta aqui assim: me explica mais aí sobre verso livre e não ser livre. Falo eu ou fala você? Falam vocês. Eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso, mas eu queria antes comentar uma coisa que o Matheus falou dessa indissociar, impossibilidade de não de dissociar, né, a substância do conteúdo. O meu processo, ele assim como a Luana, eu acho que eu e o Matheus, a gente pegou o Cabral em algum momento da nossa vida e a gente ficou meio chateado assim também. E principalmente porque, além de ser um formalista, um construtivista, ele
escrevia, ele fazia trabalhos críticos, e esses trabalhos críticos, eles acabavam criando certas polêmicas, né, por conta do modernismo, tanto que ele foi associado à geração de 45, etc. E o Cabral também foi tem um dos poemas do Breviário que eu parto dessa imagem, de uma imagem dele do pássaro, né? E eu acho que o Cabral também foi muito importante na minha formação. E, bom, sobre o verso livre. Assim, algumas referências aqui. Então eu tenho o Eliot, por exemplo, ele vai fazer um trabalho sobre o verso livre e vai dizer que o verso livre, como ele se opõe, né, estritamente ao verso fixo, quando você inverte alguma coisa, você cria uma unidade também. Então o verso livre, ele tem uma base. Ele tem a base que é a tradição poética, a musicalidade, a harmonia, principalmente, da prosódia, e as rimas da poética, né? Então, desculpa, esse é o verso tradicional. O verso livre é exatamente o oposto disso. Ele vai tentar quebrar com essa tradição poética, mas ao mesmo tempo ele vai, os autores que vão praticar, eles vão partir de modelos. Então, sei lá, o Mário de Andrade vai comentar, por exemplo, que os modernistas brasileiros, eles cometem um erro muito grave ao tratar o verso livre como um verso que não tem nenhum tipo de parâmetro, porque, na verdade, a, o prosaísmo e a falta de harmonia são justamente o parâmetro dele. Então ele dizia que muitos poetas brasileiros que se valiam do verso livre usavam uma categoria chamada verso salmódico, né? Ou o verso que você encontra na Bíblia, por exemplo. E você vai encontrar outras categorias de versos livres. Então, essa oposição que se faz à tradição antiga, ela nada mais é do que uma categoria também. Que se cria e que vai partir da desconstrução desses versos clássicos e muitas vezes da sobreposição, né? Então, tem, por exemplo, o Eliot, ele vai usar vários ritmos diferentes no mesmo poema. Isso significa que ele vai criar uma certa desarmonia entre os sons para tentar mimetizar ou imitar ou reproduzir aquele efeito que ele considera ideal para a forma, para o conteúdo que ele está reproduzindo ali. Né? Que não é mais, agora, um conteúdo que vem de um mundo, de uma materialidade harmônica, não existe mais essa harmonia do antigo, né? E em função dessas mudanças das revoluções industriais e das mudanças tecnológicas, acabou trazendo para o mundo um ritmo muito mais acelerado, muito mais duro e absolutamente desarmônico. E a exemplo disso a gente tem a própria música, né, que o Matheus pode comentar, que ele falou, né, do ator, como se diz, da música, como se diz, Atonal. atonal, isso. Do decafônico também, depois, né? A dodecafonia e a música atonal. Então, e são parâmetros, né? São parâmetros. Então, a liberdade, ela vem nesse sentido, é uma metáfora também, né? Ela não é estrita. Porque se for uma liberdade estrita, então não existe uma diferenciação entre a prosa e a poesia, né? Então não tem muito como fugir do verso, da versura, né? O verso eu acho que delimita o som. Então, é isso. Alguém? Matheus ou Luana? Eu acho que por aí mesmo. Não tem, acho que, muito a completar. Você tem, Luana? O Bruno Rosa perguntou aqui: produz-se livros e sempre se produzirá, penso também, mas as plataformas virtuais se tornaram definitivamente a morada da poesia. Assim como o advento da máquina de escrever teve um impacto enorme na mancha gráfica da poesia, qual vocês acham que é
ou será, ou está sendo, o impacto de uma escrita hoje feita no mais das vezes em computador e que circula em revistas eletrônicas, blogs, redes sociais, etc., sobre poesia, ou sobre fazer poética, enfim. Então ele está falando de uma mudança de plataforma, né? E como isso afeta a poesia, ele usou o exemplo da mancha gráfica. A mancha gráfica é aquilo que você, quando abre uma página de um livro de poemas, vê concretamente na página em branco, é o branco no preto, né? E essa mancha gráfica, ela tem sentido, ela produz sentido, né? Tanto na poesia versificada comum, quanto na poesia concreta. São sentidos mais ou menos é, potencializadores da imagem, mas são textos, são sentidos que vêm do gráfico. Né? Alguém quer responder a pergunta do Bruno? Bom, eu acho que sim, a plataforma altera, tem uma força uma força motriz ali no que é feito, no que é produzido. Sempre foi, como ele comentou, né, da impressão e tal. Eu acho que isso não tem como fugir disso, mas ao mesmo tempo eu acho que não tem como, ou eu pessoalmente prefiro não, tentar deduzir como isso vai acontecer. Porque vocês já perceberam que eu sou muito desconfiado e eu fujo de certezas, acho que porque eu já tive muitas certezas e agora eu tenho um ligeiro pânico delas. Então, eu realmente não consigo imaginar o que vai acontecer com a poesia, mas essas mudanças de plataforma sempre existiram. Então, eu acho que de um jeito ou de outro a poesia vai adiante. Acho que ela sempre vai adiante. Enquanto tiver gente aqui nesse planeta, vai ter poesia, mas como isso vai acontecer, como isso vai se configurar, como isso vai sofrer mutações, não sei. Sei que vai sofrer essas mutações, mas realmente não consigo tentar adivinhar. Não sei vocês. Lu? Eu acho difícil conseguir prever assim para onde vai, mas uma vez alguém falou sobre isso, não lembro exatamente quem, porque já faz um bom tempo, mas que talvez autores que escrevem direto no computador, talvez seja um pouquinho mais difícil saber o processo de edição até chegar naquela versão final do que está escrito. Alguém colocou isso alguma vez em questão, mas eu não lembro quem foi. E eu fiquei pensando muito tempo nisso também. Talvez por esse lado seja uma questão assim problemática, mas eu acho que a questão dos blogs, até do Instagram, criticado, né? Mas eu acho que a questão da internet tem ajudado a circular, no fundo. Acho que as coisas estão chegando nas pessoas mais fácil. Porque tem muita gente na internet, né? Nem todo mundo tá na internet, mas tem muita gente na internet. E as coisas circulam com uma facilidade maior, eu acho. Enfim. Eu acho assim, né? Vamos lá. O que eu acho sobre poesia e internet? Eu acho que a internet é um meio de comunicação, como qualquer outro, só que muito mais potente. Do ponto de vista da circulação, ele é muito mais eficaz. O que também não significa que tudo que está sendo veiculado nele, ou a maior parte do que está sendo veiculado, como em qualquer outro meio, tem qualidade ou tem potencial. Né? E eu acho que isso não muda, isso só aumenta a quantidade de coisas e a rapidez com que circula. O que me preocupa é justamente a questão quer dizer, da fugacidade. Né? Porque eu não sei, eu tenho para mim que a literatura, eu não tenho para mim, né? Na verdade, isso é uma questão da poética, né? O Exeg Monumentum Aere Perennis, lá do Horácio. A poesia, ela tem uma pretensão, a poesia clássica, antiga, tem uma pretensão de ser o oposto do que oferece nos meios de comunicação hoje, que é de resistir ao tempo, né? E hoje nada resiste ao tempo. O Instagram e o Twitter, enfim, o Facebook, fazem com que esse material circule de uma maneira tão rápida
que não são nem mais 15 minutos de fama, né? Não pela fama, tá? Mas não são nem mais 15 minutos de fama, são agora 15 segundos. E isso me preocupa no sentido de se essa recepção de fato está tendo tempo suficiente para refletir sobre essas questões que a gente está trazendo. E essa é a minha preocupação. Né? A questão da mancha gráfica eu acho que não é negativa. Né? Tipo, quer dizer, a influência da internet sobre as questões da edição, eu acho que elas não são muito problemáticas, assim, porque a internet permite que a gente faça, reproduza e ainda tem outros procedimentos à disposição do poeta. Né? Por exemplo, a gente pode fazer certos tipos de jogos e desenhos e coisas para quem gosta de trabalhar mais com a parte gráfica de maneira muito mais ágil do que se a gente tivesse que fazer isso dentro de uma edição de um livro, sei lá. Mas enfim, eu acho que de qualquer forma a quantidade que se produz hoje, eu não sei exatamente, claro que proporcionalmente é maior, né? Mas eu fico pensando se não foi sempre assim, né? Se a gente não sempre teve uma parte de circulação de um conteúdo que é mais voltado à indústria cultural e de fato uma menor parte que tem valor estético. Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Alguém levantou Deleuze aqui, gente? Só um minutinho para fazer um aviso aqui. Vou sumir um pouquinho a minha imagem, porque eu vou atrás do carregador do notebook antes que eu suma definitivamente. Tá bom. Beleza. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a gente pode chamar o que a gente faz hoje de poesia? E aí eu vou só fazer um comentário para vocês terem um direcionamento do que eu estou falando. Se a gente for pegar o que a palavra traz lá do etimológico, né? Poesia como a gente entendia na época mais antiga, né? Considerando que o que a gente faz hoje está muito mais voltado ao gênero que eles chamavam de lírica, né? Que é a coisa do eu com o mundo. O próprio Platão, por exemplo, nem considerava a lírica uma arte mimética. Muito louco isso, né? Então, para ele, poesia era épica e a tragédia. Né? Então, o teatro e as grandes narrativas épicas. De qualquer forma, depois de todas essas transformações, vocês acham que a gente pode chamar ainda de poesia ou a gente precisa de um termo derivado disso para tratar o que a gente faz? Bom, eu volto àquela minha questão de sempre. Eu acho que eu já pensei, me dediquei a essa questão um tempo, mas eu acho que eu não acho que isso já não tem importância na minha produção e na minha vivência hoje. Eu acho que eu já não me importo com o modo como isso vai ser lido e classificado, e se isso vai ser lido, se isso vai ser classificado. Eu acho que isso já não entra mais nas minhas preocupações. Eu quero trabalhar. Eu até brinquei na outra resposta, dizendo que enquanto tiver gente na Terra vai ter poesia. Mas assim, é modo de falar, porque o que a gente entende hoje como poesia já vai ter sumido há muito tempo e, enfim. Outra coisa, agora eu digo o trabalho com a linguagem. E isso é importante para mim, o trabalho com a linguagem, ou seja, a linguagem não só como veículo, como transporte de algo, mas a linguagem que se volta sobre si. E não para ficar num esteticismo besta, mas se volta para si para
para expressar o outro, o externo, o de fora, o terror, o sublime, o amor, para expressar tudo isso, mas eu acho que a linguagem se volta para trabalhar isso. Então, o que é importante para mim é o trabalho com a linguagem. O trabalho com a linguagem de modo a, assim, lidar com a realidade que eu tenho, né? Porque acho que também realidade com R maiúsculo é uma coisa complicada hoje em dia. Mas, enfim, aquilo que os meus sentidos me trazem. Então, isso, linguagem trabalhando linguagem, sim. Agora, como isso vai ser visto, se isso vai ser visto, como isso vai ser lido, classificado, já não me importo muito, na verdade. Lu? Eu acho que pode ser chamado, porque esse termo sofreu modificações, né, de significado desde essa época, mas eu não sei se é, como o Matheus disse, tão importante assim a gente reivindicar tanto isso, porque, por exemplo, eu pensando atualmente em outras linguagens, se eu fizesse só colagens, por exemplo, como eu poderia me referir ao meu trabalho, ao que eu faço? Eu acho que tem muita coisa aí também que acaba entrando nessa discussão sobre como a pessoa se refere a ela mesma como poeta, como artista multi. Eu também não tenho muitos grilos com isso, não. Eu acho que chamem do que quiserem. O que eu vou continuar fazendo é o que eu faço e, na medida do possível, até pensando em outras formas de fazer, né? Como eu tenho feito. Então, vê lá. Eu tenho uma questão com essa. E não é pela nomenclatura, é porque a poesia, né, como a gente conhece na antiguidade, ela tem uma dimensão objetiva, né? Ela tem existe um todo, existe uma totalização nessa poesia. E o que a gente faz hoje não tem, ao contrário, é justamente o contrário, é exatamente o contrário, né? É indicar a falta de totalidade, enfim. E não é que me incomoda chamar de poesia, mas é porque existe uma dificuldade da minha parte de conseguir compreender essa. Porque de uma forma ou de outra o poeta ele tem necessidade de se comunicar e ele tem necessidade de tentar o contato com esse fora dele, né? E isso acaba se tornando um pouco agônico para mim. Eu tenho muitos conflitos com isso. Assim. Mas só justificando a minha pergunta. A, como, cadê? A Fê perguntou aqui para Lu. Ela pediu para Lu falar um pouco sobre a memória, a questão da memória no livro dela. É importante, né, a questão da memória, eu acho, para todos nós. Lu. Sim. Ela estava aqui já falando, o Rafa pulou a minha pergunta. Acho que memória aparece bastante no segundo livro, ela aparece um pouco no primeiro também. No segundo livro tem os poemas dedicados, né? Tem uma parte do livro que é só de poemas dedicados a pessoas. Não é uma parte muito grande, tem 3 poemas, mas aparece muito uma questão familiar ali. E, sei lá, isso aparece mais em tudo que eu escrevi até hoje numa sequência que saiu na Opiniões. Não aparece mais nos livros, aparece muito mais nessa sequência. E foi porque. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Foi porque eu li isso aqui. Chama A Cena Interior, este livro. Marcel Cohen, ele é francês, não sei se eu pronunciei certo, nunca sei. Porque ele fala sobre objetos biográficos. E isso aparece. Eu adoro esse livro. Eu acho que assim, gente, este livro aqui, A Cena Interior, ele é maravilhoso. Ele é incrível. Eu acho que todo mundo deveria ler. Porque ele é um livro de literatura de testemunho meio no limite, assim, porque ele não vivenciou as coisas que ele está falando aqui. Ele está recuperando a biografia das pessoas da família dele a partir de objetos biográficos.
E é incrível, assim, é muito diferente de tudo que eu já li de literatura de testemunho. A gente fala de literatura de testemunho aí do Holocausto. Enfim, conheci por causa de uma matéria da universidade e tal. E aí, eu criei uma sequência de poemas a partir deste livro, desse conceito de objeto biográfico, que foi a sequência que saiu pela Opiniões. Porque quando a minha avó morreu, os objetos pessoais dela vieram todos para minha casa, assim. E aí eu ficava olhando às vezes e pensando, de quem é isso, né? Porque o referencial do objeto muitas vezes é o dono dele. E aquilo já não tinha mais dono, né? Então eu fiquei pensando, nossa, onde isso fica, né? E aí na época eu pensei muito sobre o tempo também. Isso aparece no segundo livro, a questão do que foi chamado de tempo outro, digamos assim. Porque não é um passado como ontem é o passado, é um passado que já não existe de nenhuma forma nesse presente mais, parece. Ele é uma ruptura muito brusca. E isso aparece no segundo livro um pouco na segunda parte e tal. Mas nos livros mesmo, é só aí que aparece. Aparece mais a questão da memória nessa sequência avulsa mesmo, que eu fiz a partir dessa leitura do A Cena Interior mesmo. Eu vou ler uma última pergunta, duas. Na verdade, duas questões aqui. O Bruno Rosa comentou depois dos comentários que a gente fez. Ninguém iria morar na República de Platão, entre outras coisas, por não ter poesia, densidade populacional zero. Olha, eu não sou da filosofia, mas eu vou comprar essa briga, porque o meu entendimento do que o Platão diz sobre os poetas, eu acho que assim, eu acho que o que ele chama de poeta é o artífice da linguagem sem a ética. É o que a gente pode chamar hoje de publicitário. Eu acho que ele tá observando esse risco já. Uma pessoa que mexe muito bem com a linguagem ganha muito fácil, porque mimetiza essa realidade e, de alguma maneira, induz esses leitores, né, a erro. Ou leitores, no caso, não leitores, espectadores, né, na época do. E a outra é sobre mímese, que comentaram aqui. Quando eu disse mímese, eu não estou falando nem do Aristóteles nem do Platão, estou falando no sentido de imitar mesmo, mas não é no nenhum dos conceitos. Eu só fiz uma. Eu estou falando no sentido dessa reprodução, que é um processo que a gente usa, não é mais. É óbvio que a arte não é mais mimética. Eu não tô. Não tô. Deixa eu ver. Ah, e aí o Mário Prestes, acho que acontece uma significação de poesia. Não é a mesma coisa definida por Aristóteles enquanto mimesis e nem tem como ser. É isso. Foi essa a questão. Que mais, gente? A gente pode começar já com. Eu acho que depois, enfim, quando a gente for fechar a conversa, acho que cada um podia ler alguma coisa e algum poema próprio e depois quando a gente for fechar, não sei quando vai ser, mas Pode é. ser, eu topo. A gente pode, então, começar. Eu vou fazer os comentários, então, de encerramento. E aí vocês falam o que vocês quiserem. E aí a gente lê. Pode ser? Então, beleza. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma questão. Ah, e o Bruno comentou. É isso, então. O Bruno, que é da filosofia, tá dizendo isso. Eu queria agradecer o Ítalo por hoje. A gente já tá em 1h48 já. Acho que já deu bastante. Eu queria agradecer ele, então, pelo convite, o Matheus, a Luana. Espero que a gente possa se ver o mais rápido possível, porque tá foda. Eu espero que quando vocês forem lançar o livro de vocês me convidem para o lançamento. E, por favor, né? E especialmente a Luana. E quando eu for publicar o breviário, já tem um livro para cada um, já com dedicatória. Então, eu. Ah, fora Bolsonaro, isso é importante. A gente
eu não sei vocês, mas eu tô tendo uns dias terríveis aqui. Eu não tenho conseguido trabalhar direito, enfim. Eu tô passando bastante ansiedade. Eu imagino que vocês também, mas vamos ver, vamos superar. E eu acho que vamos começar pelo Matheus, então. Ah, tá. Bom, primeiro eu queria também agradecer. Obrigado, Rafa. Obrigado, Luana. Obrigado, Ítalo. Carnavalho-me, né? Que eu descobri há pouco tempo como se pronuncia. Eu falava sempre Carnavalhame, mas agora obrigado, Carnavalhame. E o Fora Bolsonaro de praxe. E aí a gente já lê agora? Como a gente faz, Rafa? Pode ser. A gente vai ler poemas nossos, é isso? Não Ou, sei. O que ou vocês poemas acham? quaisquer. Vocês que sabem. Pra mim, vocês podem ler os poemas que vocês quiserem, quando vocês quiserem. O que você acha, Luana? Eu sou indiferente quanto a serem meus ou de outra pessoa. É. Então, bora. Então, escolhe um poema e lê. Bom, eu vou ler um poema da Olga Savary. Queria pelo menos terminar a minha parte com isso. É um poema muito curto, também do Magma. Ele se chama O Segredo. Entre pernas, guardas, casa de água e uma rajada de pássaros. Vai, amiga, pode falar. Eu, enfim, preciso começar agradecendo, né, também o convite e o Rafa, o Matheus. É tão bom conversar com vocês. Faz tanta falta conseguir ter esse tipo de conversa com as pessoas nesses dias. Eu acho que quando eu encontrava mais o Rafa, que eu acho que eu encontrava mais o Rafa do que o Matheus, a gente sempre conversava sobre algumas questões assim mais como as que foram abordadas aqui e tal. Faz muita falta. E não é igual, né? Ver a pessoa e, enfim, vídeo ainda dá para ver e tal, mas, enfim. Essa semana também foi bem ruim por aqui. Aqui a gente não parou, né? Eu continuo trabalhando incansavelmente por internet e tal. E o espaço mental é muito pouco quando a gente está trabalhando dessa forma para qualquer coisa. Então, apesar da gente estar pensando várias coisas sérias aqui, é um respiro, né? Nessa rotina muito, muito louca aí. Eu tinha separado algumas coisas minhas, né? Porque eu pensei que Por seria favor, só no por favor, nosso e amiga. tal, tá? Do livro novo tal, do Construção, que ainda não saiu, mas está por aí, já está entre nós. O poema se chama As Duas Mulheres. No café da manhã comentou-se ao tilintar das xícaras e das suspeitas. Duas mulheres se mudaram para a casa ao lado. Será que são irmãs ou primas? Parece que são três. Parece que elas têm 6 pernas cada e 2 cabeças. 2 gatos elas têm, nós sabemos. Mas isso porque vimos os dois lagarteando ao sol. Mas homem não vimos. Será que são irmãs ou primas ou talvez viúvas de guerra? Mas que guerra, meu Deus do céu! Duas mulheres se mudaram para a casa ao lado. Será que são? É isso, gente. Obrigado, Luana. Obrigado, Matheus. Eu vou ler dois poemas, então. Eu vou ler um poema do livro novo, que é inédito. Vocês já leram, mas enfim, para as pessoas é inédito. E eu vou ler um poema para finalizar do João Cabral, já que a gente nem falou dele hoje. Descobrimos que todos nós sofremos um pouco com ele. Eu vou fechar com o poema dele. Deixa só eu abrir
o arquivo aqui do meu livro e passar para outra tela, senão eu não enxergo. Modo de leitura. Pronto. Só um segundo, gente. Agora foi. Calma. Aí, chegou. Foi o poema que talvez o Matheus tenha se referido, que eu fiz pro Laocoonte. Laocoonte é um mito, é um personagem da mitologia grega. E eu usei uma das versões do mito para construir esse poema. Então, vamos lá. Laocoonte. Castigado pelo sol, Laocoonte nos recorda. Recusar o simulacro em razão da memória, do tempo, do desejo. Impassível, até o último espasmo, observa na feição dos filhos a transfiguração dos próprios traços, curvando-se, sobretudo, à beleza da agonia. Nunca renunciar ao próprio corpo. Uma vez armado, o punho não reconhece seu lugar no eterno. E o que nos resta é a natureza ofídica da dúvida. Agora eu vou pegar o do Cabral. É a última parte do Cão Sem Plumas. Ah, um galo sozinho até essa manhã. É a última parte do Cão Sem Plumas, é um dos meus favoritos e é a parte em que eu baseio o outro poema. É o discurso do Capibaribe, a parte 4. Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Um cão, porque vive, é agudo. O que vive não entorpece. O que vive fere. O homem, porque vive, choca com o que vive. Viver é ir entre o que vive. O que vive incomoda de vida, o silêncio, o sono, o corpo que sonhou cortar-se roupas de nuvens. O que vive choca, tem dentes, arestas, é espesso. O que vive é espesso como um cão, como um homem, como aquele rio. Como todo o real é espesso, aquele rio é espesso e real. Como uma maçã é espessa, como um cachorro é mais espesso do que uma maçã, como é mais espesso o sangue do cachorro do que o próprio cachorro, como é mais espesso um homem do que o sangue de um cachorro, como é muito mais espesso o sangue de um homem do que o sonho de um homem. Espesso como uma maçã é espessa, como uma maçã é muito mais espessa se um homem a come do que se um homem a vê. Como é ainda mais espessa se a fome a come. Como é ainda muito mais espessa se não a pode comer a fome que a vê. Aquele rio é espesso, como o real mais espesso. Espesso por sua paisagem espessa, onde a fome estende seus batalhões de secretas e íntimas formigas. E espesso por sua fábula espessa, pelo fluir de suas geleias de terra, ao parir suas ilhas negras de terra. Porque é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida, como uma fruta é mais espessa que sua flor, como a árvore é mais espessa que sua semente, como a flor é mais espessa que sua árvore, etc, etc. Espesso porque é mais espessa a vida que se luta cada dia, o dia que se adquire cada dia, como uma ave que vai cada segundo conquistando o seu voo. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Beijos. Obrigado. Obrigada, Deus.